Shalom, irmãos, bom dia. Retornando aqui com a palavra da perseverança. Eu fiz um estudo aqui com a ajuda da nossa querida Iá sobre o Tribunal Celestial, um assunto que eu mencionei na última palavra da perseverança, no último áudio que eu mandei. E se você não ouviu, eu aconselho você a ouvir primeiro aquele áudio, que é um áudio de 22 minutos, e depois você ver esse áudio aqui, ouvir esse áudio, para que você compreenda com clareza. Eu citei no último áudio que existe um tribunal das sentinelas celestes, e elas julgam, né, os irmãos. E nesse tribunal ali de Mateus, no capítulo número 5, nós vemos que por 3 atos contra os irmãos, o agravo vai se aumentando no tribunal celestial. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, temos muita coisa sobre isso, né, na Bíblia, mas demandaria um estudo bem amplo. Quem sabe eu faço um dia no YouTube. Então aqui vai ficar, acredito, algumas lacunas. E se você tiver dúvidas, pode me chamar no PV. Né? Só quero mostrar para os irmãos que existe isso, que não é algo da mera consciência, ou algo criado na mente, mas que de fato a Bíblia respalda por muitos e muitos exemplos essas questões espirituais. Então, vamos lá. Introdução. Um Deus que julga entre os deuses. Salmo capítulo número, né, o verso, melhor dizendo, por ser uma música, 82, 1 diz: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Versículo 6 e 7 diz: Eu disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, como qualquer dos príncipes caireis. Então, ali, em Salmo 82, aparece esse sinédrio celestial. E se você observar no Salmo de número 82, Deus está chateado com aqueles deuses, né, com aqueles anjos, com aqueles Elohim, pois eles não estão julgando da forma que deveria julgar, ou seja, eles não estão não estão tendo um julgamento correto. E por conta disso, sobre eles virá essa condenação que Deus disse no versículo de número 6. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homem, vocês vão morrer. Tem pessoas que defendem que esse tribunal é um tribunal humano. Eu poderia fazer aqui um estudo desmascarando isso, mas vou só colocar o versículo de número 1. Né? Deus nunca participou, tem muitas coisas que a gente poderia refutar isso, mas o 1 já vai refutar com clareza. Deus nunca participou de um julgamento. Ou seja, Deus nunca veio em um tribunal humano. Porque o texto diz, Deus assiste na congregação divina. E no meio dos deuses estabelece seu julgamento. Ou seja, ele nunca participou literalmente. O texto aqui está dizendo que ele participou literalmente. E Deus nunca participou literalmente de um tribunal humano. Então aqui já desmistifica toda essa ideia que ele está falando ali de tribunais humanos, né? Da primeira corte, segunda corte, terceira corte, ou seja, primeira corte de Limeira, e assim sucessivamente. Então ele não está ligado a esse tribunal humano, mas sim a um tribunal espiritual. Ponderação. Salmo 82 é um tribunal celestial. Deus está entre os poderosos, chamados aqui de deuses, Elohim, e os julga. Eles foram levantados por ele, mas não podem usar essa autoridade para oprimir, perverter a justiça ou agir com orgulho. O juízo é inevitável. Ou seja, eles não estavam exercendo o seu papel de juízes sérios, e Deus lança sobre eles essa condenação, dizendo: olha, vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo, né, os anjos, até o próprio anjo caído é filho de Deus, mas como homens vocês vão morrer. E aí, agora nós vamos entrar, né, o Senhor cobra desses anjos que eles julguem corretamente. Agora nós vamos entrar em exemplos de julgamentos. Irmãos, na primeira aliança tem muitos exemplos, até mais do que na nova aliança. Porém, eu coloquei um clássico aqui, né, mas existem outros, até o próprio Balaão, que eu citei esses dias aqui. Aquele anjo foi enviado para matar Balaão, e se ele passasse ali do caminho, o anjo feriria a sua cabeça. Porém, a mula foi a graça de Deus na vida de Balaão. Por quê? Não que Balaão era um crente, Balaão era um mago de altíssimo nível, um mago das trevas de altíssimo nível. Mas Deus queria usar Balaão. E Balaão fez uma assertiva muito poderosa nas suas profecias. Na sua maldição, o Senhor lhe perverteu os lábios e ele abençoou Israel e entregou profecias messiânicas para Israel. Né? Mas, porque Deus não o matou ali, porque Deus queria usá-lo. Mas vou citar um clássico aqui, que é o tribunal espiritual contra Acabe, lá em 1 Reis. Na 1 Reis 22, 19 diz: o rei Acabe. Desculpa, irmãos. Então, Micaías disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. E disse o Senhor: quem enganará Acabe?
para que suba e caia em Ramote Gileade? Então saiu um espírito de mentira e apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Irmãos, quero fazer uma ressalva aqui. Quando a Bíblia diz assim, e viu o Senhor sentado no seu trono, existe dois tronos, irmãos. Aí requer um estudo muito amplo. Por que eu estou falando isso? Para que não fale assim, não, então quer dizer que lá no trono de Deus tem um espírito de mentira. A Bíblia mostra dois tronos, um trono eterno, imutável, e um que ele é parado, ele não se move, né, de uma forma para os irmãos compreenderem. E existe um trono de Deus que é um trono administrativo. Esse trono ele aparece em vários lugares da Bíblia. Ele aparece no segundo céus, ele aparece no rio Quebar, ele é um trono móvel. Então, quando o Senhor se assenta nesse trono aqui, todo o exército estava junto com ele, a Bíblia faz questão de dizer algumas traduções, à sua esquerda e à sua direita, ali estavam os caídos também. Eles prestam obediência ao Senhor. Não é uma bagunça. Existe uma resistência, uma perversão, mas eles prestam obediência. Esse mesmo lugar, nós podemos chamar ele de pavilhão divino, ou sinédrio celestial, é o mesmo lugar lá de Jó, no capítulo número 1, que Satanás se apresenta com os filhos de Deus lá, e o próprio Senhor pergunta para ele, de onde vens? Ele diz, eu venho de andar pela terra e passear por ela. Então, não é esse trono não é o trono do terceiro céu, aonde o Senhor Jesus subiu e se assentou. Tá, pessoal? Claro, carece de outro estudo bem amplo para a gente provar para os irmãos que existe dois tronos. Um trono imóvel e um trono móvel. Né? Esse trono móvel ele tem muito a ver com representatividade. É a base de Shalihuth, de Rachalia no hebraico, que é assim, você, é como se tivesse uma procuração para representatividade, entende? Se eu não posso ir, eu mando você com uma procuração. No caso ali, o próprio Deus vem na sua procuração, mas ele vai para resolver os problemas. Então ele sai, né, com esse trono móvel e desce nos lugares que precisa resolver esses problemas. Então ele sai com esse trono móvel e se manifesta no segundo céu, num pavilhão celestial que existe ali. E os anjos caídos também vêm até ele para prestar relatório. Por quê? Porque o Senhor é o rei do universo. Mesmo que ainda exista contra o Senhor algumas não, muitas formas ainda de rebelião, mas esses anjos não fazem o que eles querem, não. Eles têm que prestar relatório para o Senhor. E o Senhor deixou claro lá no Salmo de número 82, dizendo: vocês vão morrer como homens. Vocês são filhos do Altíssimo, mas como homens vocês vão tombar, porque vocês julgaram errado. Vocês não tiveram juízo correto. Então o que acontece, irmãos? Esse espírito, né, esse anjo, ele fala: eu vou ser um espírito, né, de mentira na boca dos profetas. Né? Se você continuar lendo aqui, o versículo encerrou aqui, mas ele fala que ele desceria e falaria mentiras na boca dos profetas, e o resultado foi o quê? Acabe saiu para a guerra, porque os profetas começaram a profetizar, falando: Acabe vencerá a guerra. E Acabe sai com a guerra, mesmo disfarçado. Né, ele toma. Acabe era o rei do norte de Israel, e ele toma as vestes do rei do sul de Israel, mas mesmo disfarçado, uma flecha lançada pelo acaso. Né, um homem pegou uma flecha e lançou ela ao vento. E o anjo do Senhor administrou aquela flecha, e aquela flecha veio e feriu Acabe no meio da sua nuca, né, atravessou-lhe o pescoço, e ele tombou ali. Por quê? Porque ele não foi um rei segundo o coração de Deus. Né? Então, irmãos, aí teve reis que foram piores que Acabe? Sim, mas existe um parâmetro que o próprio Deus coloca de justiça. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, nós estávamos falando sobre Saul e Davi. Né? Saul, ele teve um estado muito pervertido que ele consultou uma bruxa para levantar Samuel dos mortos. Porém, se nós observarmos, tirarmos essa parte e colocarmos as pontuações, as ponderações, Davi, ele fez coisas mais amplas do que Saul. Ele errou mais do que Saul, mais vezes. Né? Porém, Davi ele amava muito o Senhor e ele tinha um arrependimento mais fácil. Já Saul era orgulhoso. Então, quem define as métricas do juízo é o Senhor. Às vezes tem pessoas que, aos nossos olhos, né, quando nós olhamos, falam: nossa, ele fez uma coisa parece que mais leve que aquela e ele sofreu uma maior penitência, porque Deus veio desencadear de tudo, o que tudo isso pode gerar. Então, às vezes, Deus, o cálice, né, nós falamos sobre isso, estamos falando, né, quando nós retornarmos agora, sobre disciplina, e eu falei que os pecados de morte é quando o cálice se enche. Então, às vezes existe 1, 2, 3 pecados que já enche o cálice, e o Senhor tem que entrar em ação. Tá bom, irmãos? Então, necessariamente, não quer dizer que Acabe foi o pior rei de Israel, mas quer dizer que ele fez algo que encheu o cálice e Deus, através dos anjos, o julgou. E na nova aliança, nós temos. Com a nova aliança, muitos pensam que não há mais juízo, apenas a graça. Então, a graça é manifesta para a salvação nossa e para tudo, né? Tudo é por meio da graça. Mas o Senhor também ainda continua com as sentinelas. O Senhor não tirou as sentinelas do seu local. O Senhor não despojou, vamos dizer assim, né? Tirou o poder dessas sentinelas. Ele não mudou isso, irmãos. Então elas estão na mesma posição. E o Senhor cobra delas justiça e juízo, que esse juízo não seja temerário. Então o que acontece? O Novo Testamento revela que a santidade de Deus continua intacto. O juízo é real e espiritual. No capítulo de número 12 de Atos, versículo 21 a 23, diz: um dia, designado Herodes, vestindo trajes reais, dirigiu a palavra aos homens. E o povo clamava: é voz de Deus e não de homem.
No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu porque não deu glória a Deus e, comido de vermes, respirou. Então, Herodes, né, a história diz que ele colocou uma roupa de prata e ele subiu em cima de um palanque, podemos dizer assim, e aquela prata, ela refletia a luz do sol. Então ele brilhava como uma estrela. E ele falava com grande persuasão. Porque, se você não sabe, a maioria dos Césares, a maioria desse pessoal, muitos Herodes, né, e Césares, eles se declararam deuses, né? Eles diziam que eram Deus. Por exemplo, nós temos alguns Césares que fizeram isso. É, o próprio César Nero se declarou Deus. Eles diziam que ele era um divo, né? Um deus. E é o que aconteceu. E Herodes falava com muita intrepidez, com muita força, e o povo dizia: é um Deus que fala conosco. E ele soberbeceu no seu coração e disse: eu sou mesmo. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que o anjo da cidade foi ali e o feriu de morte. E ele foi comido de vermes. Então, Herodes é julgado pelo mesmo critério de Salmos 82. Usou a glória que pertence a Deus para si. Mas agora o juiz é diretamente executado por meio de um anjo. Então, o anjo vai ali, ele passa a espada e vermes comem o seu corpo. Por quê? Porque ele tomou o lugar de Deus. Houve outros homens que tomaram o lugar de Deus e Deus não o matou. Tomou nesse sentido, né? Não que tomou literalmente. Ele disse ser Deus. O próprio César Nero disse que era Deus, né? E ele foi assassinado. Né? Outros dizem que ele mesmo se matou. Mas indiferente disso, né? Ele morreu e aparentemente, de uma forma literal, não mostra ser por um anjo, né? Mas talvez houve alguns complôs espirituais, complôs no bom sentido da palavra, para que a morte dele viesse, como fizeram com o próprio Acabe. Né? Ananias e Safira, Atos capítulo número 5, versículo 1 a 11. Então, disse Pedro: por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. E Safira caiu imediatamente aos pés dele e morreu. Então você deve conhecer histórias, venderam uma herdade lá, venderam um campo e mentiram. Né? Os apóstolos não pediram o dinheiro, mas eles decidiram levar esse dinheiro e levaram só uma parte dizendo que era o todo. E eles mentiram para o Espírito Santo. E o anjo, eu creio, os feriu de morte. Então não era mais Moisés ou Elias, era o Espírito Santo julgando dentro da própria igreja. E a espada do mensageiro os feriu de morte no mesmo momento. Ah, mas aqui a Bíblia não diz que é o anjo. Realmente a Bíblia não diz, mas nós entendemos que quem manifesta esse juízo é o anjo. Se nós observarmos tanto a primeira aliança quanto a segunda aliança, quando de fato esse julgamento é exercido, sempre mostra ser por meio de um anjo. Então, possivelmente, o Espírito Santo deu o decreto e o anjo assinou a sentença, ou seja, o anjo feriu eles de morte. E por fim, a ceia do Senhor. Fraqueza, doença e morte. 1 Coríntios 11, 27 ao 30 diz: aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor por não discernir o corpo de Cristo. Por causa disso, está entre vós muito fracos, doentes e não poucos que dormem. Então, o que acontece, irmãos? Eu já ministrei algumas vezes sobre isso. E basicamente ali em Coríntios 11 era a festa ágape, o que acontecia. E muitos irmãos não discerniam o corpo de Cristo. O que é esse discernir do corpo de Cristo? Não é se eu estou comendo pecando ou não. É claro que isso faz parte, né? Do discernimento. Mas a base do discernir o corpo de Cristo é entender que o corpo de Cristo é a igreja, ou seja, a comunhão dos irmãos ali. Então, se nós ferimos a comunhão, nós comemos indignamente. É nesse aspecto. As pessoas entendem totalmente contrário a isso. Falam, não, você pecou em 30 dias aí. Né? E basicamente, todo mundo pecou nos 30 dias. A nossa luta é para não pecar num dia. Não sei vocês, né? Talvez vocês tenham um nível mais elevado de santidade do que o meu, mas a minha luta é diária para não pecar. Agora, 30 dias. Agora, tem níveis de pecado, tem exposições de pecados, outras questões. Mas estamos falando do pecado a grosso modo, é uma luta para você ficar todos os dias firmes. Aí o que acontece? Esse, esse julgamento que veio sobre eles é por conta, né, eles estavam ficando fracos, doentes e chegando até a morte. Né, e quando chega a morte, com certeza a sentinela executa, né, a morte. Por quê? Porque eles não discerniam o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo, irmãos, não é o pão. O pão é o símbolo. A realidade do corpo de Cristo é o corpo literal de Cristo, ou seja, Cristo é um corpo e a realidade espiritual desse corpo é os membros. E os membros são os membros do corpo, que é a igreja. Ou seja, você é membro do corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo é não discernir que nós somos irmãos, que nós devemos viver em comunhão. Que, embora muitos, nós somos um só pão, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo número 10. Embora fragmentados, cada um na sua particularidade, cada um como uma pedra que o Senhor está edificando essa grande cidade, através de pedras, ele faz o edifício espiritual, como Pedro disse, fundamentado nele e posterior nos apóstolos, que são o fundamento da igreja, nós edificamos essa grande construção ao Senhor com pedras, ou seja, cada um tem o seu formato, a sua forma, mas somos e precisamos um dos outros. Então, o não discernimento disso faz com que nós caiamos em fraqueza, em doença e morte.
né? Um tempo atrás eu tinha um amigo, né, entre aspas, uma pessoa que eu conversava com ele na internet, e ele via muitos pontos errados na igreja, né? Só viu, na igreja, eu digo na igreja geral, e ele só via a parte errada. E ele falava, eu não vou mais comungar, eu não vou mais ter comunhão com os irmãos, eu sirvo a Deus em casa, eu tomo ceia em casa. E eu lutei por muito tempo, ele está vivo ainda, tentando mostrar esses pontos para ele. Falei, irmão, se você se acha melhor que os irmãos, você deve levar luz para eles. Você tem mais luz de Deus? Você acha que você tem mais luz? Você deve levar luz para os irmãos, não fugir dos irmãos. Né? E infelizmente, as últimas vezes que eu conversei com ele ainda estava assim. Né? Ele ceava em casa, ele mesmo ministrava a ceia para ele, porque ele achava que ele era melhor que os irmãos. Né? E que o Senhor seja a luz dele. Né? Mas é perigoso nesse caminho ele se encontrar com um anjo, né? Porque ele se acha tão digno ao ponto de não ter comunhão com os irmãos. Então ele come condenação para si. Ele come a ceia indignamente na sua casa, porque ele se acha melhor do que os irmãos e não se comunga com os irmãos. Então, irmãos, né, um estudo bem amplo aqui. Eu quero encerrar, né, para não virar um podcast. Já está aqui há 22 minutos. Mas que o Senhor seja a nossa luz, né, como eu disse. Talvez soe algumas dúvidas para os irmãos, se eu souber e puder esclarecer. É um assunto muito amplo, né, que demanda muito tempo de estudo, alguns anos talvez de estudo. E eu quis aqui pontuar para vocês em 2 áudios aí de 40 minutos, né? É impossível. Mas pelo menos para que vocês tenham uma luz desse aspecto. E amanhã eu vou finalizar. Se o Senhor permitir, amanhã não, na próxima palavra da perseverança, eu vou finalizar essa parte aqui de Mateus capítulo número 5, encerrando, né, com as prisões ali, que o texto diz, tá bom? Que o Senhor seja a nossa luz e que a gente possa alcançar essa verdade. E que isso não seja só um conhecimento, mas que seja uma vida no nosso coração, na nossa mente, no nome de Jesus.